que eu achei da prova de linguagens, ou seja, língua portuguesa e literatura, no vestibular da UENG 2025. Bom, primeiramente são 6 questões de língua portuguesa e literatura, na verdade 4 de língua portuguesa e 2 de literatura. Essas 6 questões são as questões que abrem a prova e logo em seguida, da 7ª até as seguintes, são as questões de língua estrangeira, inglês ou espanhol, conforme a escolha do candidato. Essas questões de língua estrangeira não é o meu forte, não vou focar aqui nelas, né? Então, o objetivo geral são as questões de língua portuguesa e literatura. O que eu acho é que a prova de língua portuguesa e literatura da UENG é uma prova bastante tradicional, uma prova bastante gramatiqueira, ela traz textos, por exemplo, ela traz o gênero tirinha, ela traz o gênero aí, né, de editorial, talvez, né, artigo científico, reportagem, mas quando ela traz poema depois nos textos literários, mas ela traz esses gêneros e continua focar ela, mesmo que ela traz os gêneros, ela não faz muita inovação, ela apenas trata da questão de língua portuguesa, gramática mesmo, apenas aproveitando o texto para isso. Não é uma questão de interpretação, de conhecimento crítico, de repertório linguístico, discursivo, como é no Enem. Então ela é bem fácil, né? As questões foram bem fáceis. A primeira questão, uma tirinha do Chico Bento, ela aborda a questão da variação linguística, a primeira e a segunda questão, né? Ela aborda a variação linguística, que é um tema bastante recorrente, que cai muito no Enem, mas no Enem já é trabalhado de uma outra forma. Depois, na terceira questão, ela aborda a questão de progressão textual, que é muito bom até, né, para a questão aí dos textos de redação, dissertação. Na número 4, ela aborda estratégia argumentativa, então veja que mesmo na prova de língua portuguesa, 2 questões foram a respeito dessa parte mais de produção textual, dessa parte de redação. Nas 5 e nas 6 são as questões de literatura, né? Ele aborda aí uma questão do Álvaro de Campos, com o poema Tabacaria, pré-modernismo português, e depois ele aborda Morte e Vida Severina do modernismo aqui no Brasil, no século XX. O modernismo caiu também em 2024, uma questão sobre o modernismo, um poema de Murilo Mendes, perdão. Então é bastante recorrente aí o tema do modernismo na literatura, na prova de literatura da UENG. A questão número 5, ela trata de intertextualidade com outros textos. Então você, apesar que pelo jogo aqui, pela justificativa que ele coloca da obra, para você justificar com o poema Tabacaria, se ela faz intertextualidade com o poema Tabacaria, dá para você saber, mas é muito bom você conhecer a obra, as obras que estão aqui, né? Foi Dom Casmurro, Divina Comédia, Hamlet e Os Sertões. Então, essa dica, depois a gente vai resolver, a gente vai para o computador resolver a prova passo por passo, e aí já pode ficar aí uma questão para os vestibulantes, já tem a resolução da prova de 2024, agora vai ter a de 2025, então eu acho uma prova fácil, bastante tradicional, então como você está se preparando tanto para o Enem quanto para outros vestibulares, você vai ter que voltar, sim, ali as questões gramatiqueiras ainda, de estrutura, de metáfora, de, como a gente diz, de metalinguagem, né, da língua portuguesa, os termos que definem os componentes da língua portuguesa.